Bem-vindos a mais uma edição do Conversas da Mudança, este espaço de conversa informal com os candidatos do movimento independente Vamos Mudar às eleições autárquicas à Câmara das Caldas da Rainha. Hoje o convidado é Joaquim Beato. Ele é o número 2 da lista, é candidato a vereador e também é vice-presidente da Câmara Municipal. É engenheiro civil, tem 63 anos e uma vida dedicada à indústria, também à educação, tem um bocadinho de cada. Joaquim Beato, bem-vindo. Obrigado por este bocadinho que vamos ter de conversa. Muitos anos ligado à indústria, à economia, isso é certamente uma mais-valia naquilo que são as funções pelas quais ficou responsável no movimento Vamos Mudar, e hoje vamos falar um bocadinho sobre economia, vamos falar um bocadinho sobre o ordenamento do território também, que é algo que está na sua formação, urbanismo. Disto tudo, destes temas, economia, ordenamento do território, urbanismo, o que é que seria aquele que lhe dá mais gozo e que lhe desperta mais entusiasmo quando pensa no que tem para fazer? Bom dia, Jaime. Obrigado pela grande entrega sobre estes trabalhos. É muito interessante o programa criativo de nós conseguirmos conversar com os nossos, digamos, fregueses. São todos nossos fregueses, mas de facto é extremamente interessante e obrigado pela sua entrega. Nós no Vamos Mudar estamos completamente gratos. Em relação à pergunta que me fez, ou onde me sinto mais confortável, é evidente que nós vamos fazer uma estrutura de proximidade. Ou seja, vamos estar perto das pessoas, atendendo a que nós estamos num movimento que é com base nas pessoas. E temos que perceber que estes temas têm todos uma interligação bastante forte. Digamos, não conseguimos melhorar o território se não tivermos melhor qualidade de vida para que as pessoas possam desfrutar esse território de uma forma mais transparente, mais limpa, mais prática, mais estruturada. Também, se não tivermos gente, teremos mais dificuldade em perceber como é que fazemos uma melhoria do território. Portanto, a economia, que no fundo é um motor da autonomia económica de todas as regiões, nós não podemos imaginar que ela existe sem desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico é um pilar sustentável para que as pessoas comprem melhor casa, para que as pessoas tenham uma ambição de qualidade de vida. Portanto, estes temas que me foram, digamos, mais ou menos partilhados na intenção que temos e forte de ganhar, nós hoje estamos a fazer um trabalho de estruturamento, de que estamos preparados para, se ganharmos, termos a estrutura de paciência e de clareza, de proximidade com todas as pessoas, ouvindo-os e percebendo, mas tendo o nosso programa. E nós, no nosso programa, percebemos 3 grandes linhas. Na organização do território, percebemos que o PDM é de 2002, não é atual, não serve tão pouco a qualquer necessidade atual. Tem que ser revisto. Para melhoria de Caldas da Rainha, eu penso, o Vamos Mudar pensa, que devemos alargar a linha de influência do centro histórico. Para quê? Devemos alargar a linha de influência do centro histórico para que haja uma possibilidade da economia poder funcionar melhor. Digamos que, se alargarmos mais o centro histórico, poderá haver mais motivação de investidores na recuperação e reabilitação urbana, que é um dos pilares fundamentais do nosso programa. Porque pensamos que Caldas da Rainha existe, como existe e está, não nos serve. Não nos serve porque nós não podemos ter prédios devolutos, lojas devolutas, sem utilização, feias ainda por cima, pinturas degradadas. E então pensamos que a reabilitação urbana é um dos grandes pilares para a melhoria de Caldas da Rainha. Isso é possível fazer com a alteração do PDM, mas também tem que haver a intervenção dos proprietários, porque há muitos espaços desses que têm proprietários que são responsáveis também pela sua recuperação.
existem linhas de financiamento em que a Câmara pode fazer parceria ou até fazer com os proprietários. É evidente, populações mais envelhecidas terão sempre mais dificuldade, mas não podemos nos desanimar com o pilar da reabilitação. Eu sinto que Caldas da Rainha, para ser mais atrativa, tem que pôr gente no centro. Tem que pôr gente no centro e tirar carros do centro. Temos que criar novos hábitos, temos que criar bolsas de estacionamento gratuitas e de forma organizada e estruturar uma comunicação para se ir dentro da cidade de uma forma mais, digamos, próxima. Aquela hora de estacionamento gratuito não é suficiente, ou seja, é preciso mesmo espaços onde quem passa o dia inteiro na cidade possa deixar o carro sem ter que despender dinheiro com isso. Jaime, eu vou todos os sábados praticamente à Praça do Peixe e de facto uso, quando é possível, o estacionamento do CCC. Mas muita vez não tenho lugar. E, portanto, mas efetivamente uma hora pode ser suficiente em horas de vazio e pode não existir porque não existem lugares na hora de cheia. O que eu sinto é, continuamos a ver muitos carros mal estacionados. Mas ainda não estamos preparados para aquele modelo americano de mudança de tarifa conforme a utilização. Porque isso já existe, obviamente, em que os parques, quando estão vazios, têm uma tarifa mais baixa e quando começam a encher, depois as tarifas aumentam. Isto já existe em alguns países. Sim, mas os portugueses, se calhar, não estão preparados para uma coisa dessas. Nós teremos que nos habituar a coisas que sejam a melhoria. Poderemos ter dificuldades porque a resistência à mudança é sempre bastante grande. Mas eu não penso que as ruas e os parques de estacionamento devam ser permanentes. Digamos, temos que garantir o estacionamento dos residentes. Primeira condição, se queremos residentes, temos que estruturar, estacionamento para os residentes. Mas digamos que se um sítio estiver ocupado com um carro de uma pessoa que vai trabalhar de manhã e não tem nada com quem trabalha nas Caldas, até porque sou empresário na área do comércio, como todos sabemos. Mas se o carro ocupar um lugar que ficou imóvel durante as horas todas, não está a servir o propósito da renovação das pessoas terem lugar para ir às compras e fazerem dessa maneira. Teremos forçosamente... E até será um contrassenso, por exemplo, para um comerciante, porque está a ocupar um lugar de alguém que pode ser cliente, não é? É verdade. E eu percebo quanto não... Parece bonito o que eu estou a dizer, mas uma política de parquímetros ajuda sempre a que... Mas as Caldas já teve parquímetros e não foram tão contestados assim, as pessoas já estavam mais ou menos habituadas. Depois terminou, criaram-se os parques de estacionamento, na CCC, na Câmara, no parque, na Praça 5 de Outubro, mas tem-se vindo a revelar não ser suficiente. Há no programa do Vamos Mudar, por exemplo, a situação do silo junto à ACP, há a possibilidade da criação de um piso junto à PSP, há a possibilidade de conversas com a ACP também para a utilização de espaços. Isto são aquelas que são as vossas intenções quando se fala em criar bolsas de estacionamento? Faz parte desses pensamentos, embora eu diria que tenho uma certa dificuldade de tratar a coisa pela coisa, não sabendo eu que se estará por trás de alguma situação, digamos, de negociação ou de outra situação nos sítios concretos. Em relação aos... Eu penso que nós temos que mudar claramente a mobilidade dentro das Caldas. Temos imensas ruas que confluem para sítios que se tornam bastante difíceis em horas de ponta e teremos que motivar as pessoas a ter, digamos, os carros mais na periferia. É evidente que se tivermos também a capacidade de poder integrar parques em novos pensamentos, nos novos fundos europeus que vão vir, digamos que eu sei, inclusive, que os fulanos das autoestradas já podem querer ser parceiros, e num dia deste saiu uma reportagem no Expresso sobre isso, podem querer ser parceiros na área dos parques de estacionamento dentro das cidades. E a cidade como Caldas da Rainha pode ser atrativo no sentido de haver estacionamento. É preciso haver estacionamento. E haver estacionamento com regras, temos que ser claros. Se tivermos que criar hábitos de mobilidade
criando condições de que, se estivermos ao pé passo a expressão da escola industrial, que já não é, e dissermos Bordal de Pinheiro, enfim, sítio que eu frequentei, e começarmos a ter indicações que estamos a 5 minutos da praça a pé, esses são motivações para se deixar o carro mais fora. As pessoas perderam muito o hábito durante bastante tempo deixava-se o carro à porta e ponto, não é? Durante muito tempo aconteceu na cidade, se calhar não só nesta, as pessoas estavam habituadas a deixar os carros num lado qualquer, iam ali só ali no estande. Mas essas coisas, esses hábitos têm que se perder. E os hábitos da mobilidade descarbonizada, com o uso das bicicletas, das trotinetas, é também qualquer coisa a incentivar, porque é importante, e é obviamente das ciclovias. Sim, nós se formos a cidades tão importantes como o Amsterdão, ou Copenhague, ou outras pequenas, muitas em França, percebemos que os hábitos de mobilidade tiveram que mudar. E as pessoas não têm mais dificuldades lá do que nós aqui. Nós temos que, efetivamente, se quisermos fazer parte do futuro numa organização de sermos menos poluentes e também mais proativos com a nossa própria saúde, o andar a pé ou andar de bicicleta é uma questão de tempo. É inegável, é uma questão de tempo. Os turistas que vêm visitar Caldas da Rainha, se vierem, e devem vir por boas razões, porque temos cá espaços culturais e também temos cá património que pode ser apelativo, e quando falo de património, nós temos o património do Hospital Termal e temos muito mais património. As pessoas gostam de andar a pé. Nós temos que criar condições de que essas pessoas se sintam seguras, confortáveis e com as condições, digamos, de uso. Eu defendo há muito tempo que Caldas da Rainha não pode ser, em estrutura de casas de banho públicas, a utilização dos cafés para que as pessoas usem. É necessário criar infraestruturas que sirvam as pessoas de uma forma clara às necessidades que se têm. Se nós fizermos um percurso de, vamos imaginar, 3 horas para ver património nas Caldas, isso é fácil acontecer. Tem que se passar por sítios onde as pessoas tenham outras comodidades. Caldas da Rainha tem a obrigação, na sua dimensão, de criar condições atrativas e tem que, de facto, na questão da mobilidade... Muitas vezes as zonas históricas são mais difíceis porque são coisas de há muitos anos e é mais difícil, mas tem que se tentar adaptar, obviamente. Por isso é que são históricas. Exatamente. Mas tem que se tentar adaptar e isso é inevitável, acontece em todo lado. Falando aqui um bocadinho sobre o programa do Vamos Mudar, fala-se aqui na criação de um gabinete de apoio ao empresário e ao empreendedor. As pessoas não estão devidamente apoiadas. Eu fiz parte durante 14 anos da direção da Aero. E, portanto, nós na Aero, que era uma situação, digamos, de uma associação com uma área de influência de quase 14 municípios, tínhamos uma preocupação, efetivamente, neste sentido. Mas a Aero é uma associação que as pessoas terão que, ou deverão, todos os empresários que sejam de determinada área, privilegiar, digamos, inscrever-se nas associações para elas terem força, mas o município é outro assunto. E isso não pode ser feito em parceria, em conjunto? Pode ser e poderá vir a ser, mas diria, uma Aero tem que ter um pensamento de território mais largo, ou seja, a Aero pertence a Nazaré e pertence ao Alcobaça e pertence a Óbidos e pertence mais um Peniche e mais uma série de sítios. O dever de uma autarquia como Caldas da Rainha é um dever de criar as condições como município de facilitador a que haja investimento e investimento nas indústrias possíveis, porque o Jaime fez a pergunta há bocado, no início, onde é que eu me sentiria mais confortável, e eu diria que a criação de pensamentos de sustentabilidade económica, de indústrias viáveis para a região no sentido de território Caldas da Rainha, devem ser preocupações muito largas do município.
O nosso pensamento do Gabinete de Apoio ao Empresário diria que também é a colocação, de uma forma transparente, simples, num princípio de ajudar a que as pessoas sejam mais fortes na defesa do seu próprio negócio e, se são negócios que são menos viáveis, criarmos as condições de fazer uma pequena análise base zero conjunta. Ou seja, se vamos mudar, chegar à presidência da Câmara, eu tenho como pensamento ouvir, eu próprio, todas as pessoas que estejam interessadas em investir nas Caldas da Rainha, e se os negócios se tornarem viáveis, com a experiência que nós todos temos e também com a transparência que se deve ser colocado ao empresário, é nesta forma de gabinete empresário que nós o pensamos. Ou seja, na ajuda no que é a força do negócio e no apoio, digamos, de infraestruturas a que ele possa coexistir connosco. É evidente que é para nós muito importante perceber quem serão ou como serão os empresários. No Gabinete de Apoio ao Empresário, nós vamos procurar saber que planos as pessoas têm para investimento, digamos, a uma década, já que uma década é também usado muitas vezes como uma transparência de ser um tempo útil para um município, para uma indústria, e também onde está a sede. Será muito importante a transparência de nós apoiarmos quem colocar a sede no município de Caldas da Rainha. Uhum. E nós temos que perceber que há muitas empresas que efetivamente têm negócios neste momento em Caldas da Rainha, e eu não estou aqui a dizer que a empresa A ou B ou C, mas provavelmente não tem a sede fiscal no Concelho de Caldas da Rainha. E uma das premissas que nós queremos para apoiar os industriais, os empresários que queiram, digamos, instalar-se no nosso município, e já estamos com a autoestrada a 2 minutos. Estamos a 45 minutos de Lisboa, digamos a 30 de Leiria, digamos a 30 minutos de Santarém. Digamos, temos uma relação de clima bom, não somos muito agressivos nem de calor nem de frio. Diria que temos todas as condições de poder oferecer, digamos, uma boa localização. Precisamos da transparência do lado dos investidores, no sentido de como é que também ajudam o próprio município. E é para nós, muito transparente perceber a sede fiscal das empresas que se interessem por investir cá. E aquelas que se mostrem disponíveis nesse sentido, nós vamos apoiar até ser possível. Sempre com as condições de respeito com o meio ambiente e nas questões possíveis. Porque eu diria, não somos um sítio para ter cortumes, como é evidente, pela necessidade de água, pela contaminação. Não podemos ter indústrias muito poluentes na área do carbono, como percebemos neste momento. Mas as indústrias estão a readaptar-se. O sentimento que eu tenho é que nós, numa relação entre agricultura e situação do mar, temos muita capacidade de investimento. Temos que criar, digamos, uma transparência. O Jaime, se quiser ir investir numa empresa, eu, como vereador responsável por essa parte económica, vou-lhe perguntar: vai investir connosco e vai estar connosco? Diga-me os seus planos a 10 anos e diga-me, nesses 10 anos, o que pretende fazer. Isso inclui que nós tenhamos atenção à mão de obra, qualificada ou não, porque a Câmara tem que ter uma palavra bastante importante na área da formação, porque ao criarmos, digamos, cumplicidade com a formação, e temos sem fim perto, sem cabo perto, a ETEL, e teremos, digamos, empresas que se possam integrar nas áreas da formação. Formação, para nós, vai ser um princípio, aliás, defendido pelo meu presidente Vítor Marques, como uma necessidade intrínseca na governança dentro dos próprios funcionários, ou estrutura camarária. Nós também pensamos que
as indústrias podem ser possíveis com a adaptação das necessidades que possam ter. Agora que desviámos para a indústria, vamos nos manter lá. Quando se fala em indústria, obviamente e forçosamente temos que falar da zona industrial ou das pretensas e possíveis zonas industriais pensadas para o concelho. O Joaquim Beato foi durante quase 40 anos industrial na zona industrial das Caldas. De que forma é que vê a zona industrial naquele plano projetado na sua cabeça? Que condições temos, que condições faltam e de que forma é que isso se pode contornar? A zona industrial é-me extremamente grata porque escrevi muito sobre isso, lutei muito sobre isso e tenho ideias bastante fundamentadas na minha posição. Tenho a noção que o conceito que temos que mudar não é de zona industrial, porque ela realmente não existe como zona industrial. Não há limpa, não tem os serviços de segurança e de iluminação durante a noite, gastou-se muito dinheiro com árvores e com passeios talvez exagerados, mas acima de tudo com árvores que depois deixámos morrer. E portanto o meu conceito de zona industrial não é bem de zona industrial, é a transformação de zona industrial para parque industrial, ou parque empresarial. Será com um parque empresarial, diria, que é uma relação onde pode existir já também distribuição, ou seja, logística de empresas que possam ser elas próprias armazéns e que possam ter, tem que ter uma filosofia de condomínio. Ou seja, tem que se mobilizar os empresários, que me pareceu sempre fácil, para que haja uma estrutura de que tenhamos a classificação, sensibilização e organização dos lixos, dignificando-os, quantificando-os, porque é necessário perceber se os contentores são suficientes ou se estão muita coisa fora dos contentores, e integrar, digamos, um plano de trabalho dos resíduos que sejam, digamos, comuns a várias empresas, auxiliando a autarquia num pensamento de, aqui sim, de infraestruturas bem mais objetivas ao funcionamento correto e legal das empresas, estruturando para aí, digamos, uma ajuda no sentido não só dos custos, mas a ver as condições. Eu sinto que quem passeia na zona industrial, quem deu um passeio a pé, vai perceber que não é possível o convívio com tamanha quase, desculparão, lixeira. Teremos que criar, digamos, uma zona industrial que seja atrativa. Se não repare já, a zona industrial está numa relação entre a cidade e o mar. Num sítio que, estando entre a cidade e o mar, não pode confundir-se nem com a cidade, nem com o mar. Terá que ser, então, criado um crescimento que possa vir no sentido, provavelmente, da autoestrada, mas suficientemente discreto e organizado para não se confundir com o chamado elo de ligação com as praias, porque nós teremos nas praias e no turismo futuro, o turismo não vai estar sempre assim, isto tudo anda muito ligado também, vai haver alturas em que vai haver turistas nesta região, porque a Caldas de Rainha vai se tornar apelativo, e então temos que criar as condições de quanto mais dignificarmos a zona industrial, mais ela parece que existe, não existindo no estarmos a baralhar, digamos, a cabeça das pessoas com sítios degradados. Portanto, a zona industrial de Caldas da Rainha existe, mal ou bem, e não terá ela por ela o suficiente dimensão para agregar tipo de indústrias que possam necessitar, digamos, de uma área de terreno mais substancial. Mas tal qual ela existe, não o podemos desconhecer. E se não o podemos desconhecer, temos que a tratar bem. Isto o bebê, quando é pequenino, a gente não pode imaginar que lá está o bebê, depois cresce e torna-se... Mas temos que tratar aquela zona industrial com o cuidado e o mimo que ela precisa. Então, precisa de uma sinalética mais organizada, precisa de sítio onde os camionistas possam, efetivamente, descansar um pouco com uma forma clara e tomar banho. É uma coisa que falta, não há uma infraestrutura que permita quem serve aquela zona
se possa higienizar, fazer No tempo, como todos sabemos, eu sou da Fundação da Molde, é um desafio que eu pus na minha própria cabeça e que a Molde existiu e portanto, durante 32 anos estive lá e o que os camionistas me pediam era se podiam efetivamente tomar banho lá. E efetivamente era assim que acontecia com todos. Digamos, são transportes de pessoas, de 2 pessoas ou 3 pessoas às vezes, para o norte da Europa, para a Polónia e para a Alemanha e para outros sítios. Diria que é necessário ter as infraestruturas para este tipo de serviço. Se nós repararmos, a zona industrial hoje é metade alguma indústria e outra metade é uma relação entre armazéns e alguns sítios de venda. Nós temos, desde a Leal Mate até o Manuel Rodrigues Ferreira, são sítios de logística de venda. Portanto, está efetivamente é comércio. São áreas grandes, mas que estão, digamos, em... É bom que estejam naquela zona porque estão melhor ali, mas sim, não deixam de ser comércio dentro de uma zona industrial. Exatamente. E como o crescimento da cidade para a zona industrial, sabendo nós que a utilização de solos provavelmente temos suficiente para a habitação, embora eu defendo que a cidade de Caldas da Rainha não deve crescer em altura, mas sim na horizontal, e deve crescer na horizontal para criar, enfim, melhor qualidade de vida, mas não vai faltar área para um crescimento sustentado da cidade em termos de população. Então, o que nos falta neste momento é termos condições objetivas de se poder ter um crescimento na área económica. Chamo-lhe área económica de propósito, porque tudo o que gera riqueza digamos, é a área económica e é a base da humanidade, das pessoas de serem autossuficientes. Sem uma área económica existente, nós não existimos naquele sítio, mudamos-nos para outro sítio. As pessoas só mudam, digamos, de cidade ou de país porque vão à procura de melhor qualidade de vida na sua vertente económica. E Caldas da Rainha tem a obrigação de respeitar com R grande quem queira cá investir, seja na indústria, seja na logística, distribuição, ou seja mesmo no comércio. Nós no comércio vou aproveitar para meter aqui uma dica, já que é a área económica, eu distingo muito bem os que são lojas de porta para a rua, que eu chamo comércio que precisa de vida dentro da cidade e que é o chamado comércio tradicional, dos comércios diferentes de tipo grandes superfícies. Distingo-os de forma muito clara e também sei que os comércios de grande superfície diria que não são a gênese da qualidade de vida dentro das Caldas e que são precisos, mas diria que serão provavelmente coisas que não podem ser tratadas como igual. Uhum. Ou seja, nós pensamos que o comércio deve voltar a ser e ter a importância que já teve no passado, mas é este comércio de porta para a rua, criando condições de que, a partir desse comércio de porta para a rua, com provavelmente mais flexibilidade em relação aos horários e também com uma estrutura de uma cidade com atração, ou seja, com mais eventos, com mais, digamos, pensamentos diferentes das horas de uso. Deixa-me lá interrompê-lo aí, porque isso é uma conversa que eu ouço... Se não me interromper também já viu que isto... Não, mas enquanto o seu assunto for interessante, vamos ouvindo. Mas está a falar dos horários do comércio, e isso é uma conversa que transversalmente já se falou muitas vezes. Acha-se que será possível transformar a mentalidade dos comerciantes das Caldas e fazê-los entender que se calhar é preferível ou será interessante poderem estar abertos até 1 hora ou 2 horas mais tarde, nos dias em que há um evento, em que há... porque parece-me que também os comerciantes têm alguma resistência a isso
E eu consigo entender, porque tenho que cumprir os horários dos funcionários, tenho que ter mais uma pessoa, tenho que pagar horas, e às vezes tudo isso é meio complicado de gerir. Mas alteração de horários e estar aberto até um pouco mais tarde para dar mais vida à cidade, isto seria possível? Repara, isto é uma chamada pescada de rabo na boca. É claro que quanto mais eventos existir e quanto mais eventos existir que possam efetivamente trazer negócio, eu sinto que todos os comerciantes estarão, digamos, sempre interessados em faturar mais. Portanto, se for uma vez em quando, pode ser mais difícil, mas provavelmente criar hábitos de forma diferente. Acho que numa década poderemos criar esse tipo de hábitos. Já agora, e peço desculpa mais uma vez, por exemplo, alguém que trabalha até às 7, se quiser fazer compras, se calhar tem que fazer online, não é? Pois, e é verdade, também as pessoas de antes faltavam nas fábricas para ir cortar o cabelo, é verdade. Ele também crescia durante a hora do trabalho, não é? Sim, isso, assim é verdade, mas eu sinto, reparo de um exemplo que lhe vou dar já. Se tiver 2 filhos pequenos e tiver, digamos, 2 filhos pequenos que haja um evento e que ele possa passear com eles ou no parque ou na Praça da Fruta, quando a Praça da Fruta tiver a uso mais das pessoas, mais atratividade. Quando tiver fora das horas de ser Praça da Fruta, de ser uma Praça da Fruta para outro uso. Se tiver 2 filhos pequenos, dificilmente imagina que vai a casa, vai-lhes dar banho, vai não sei dar jantar e que depois volta às 9, 9 e meia, 10 horas para vir desfrutar a cidade. Provavelmente teremos que enveredar por outra forma de ser no futuro, em que poderemos ter que prolongar mais o tempo de abertura dos estabelecimentos e ter esta noção que se tiverem eventos e tivermos esta situação normal de nos prolongarmos um bocadinho mais e quando formos para casa com os tais 2 filhos pequenos já não saímos, provavelmente são hábitos que vão ter que ser pensados. Para mim seria sempre possível um pensamento de estudo. Sinto que só não muda as estátuas e já agora veja o que os pombos lhe fazem. Portanto, já tivemos neste espaço também conversa com o António Vidigal e já se falou um bocadinho sobre pombos e gaivotas e também isso parece que é uma parte do programa do Vamos Mudar, esperemos que seja bem utilizado, porque na verdade é importante que até para o bem-estar social que haja alguma alteração a esse nível, não é? Nós queremos ser no comércio, para não fugir à pergunta que fez, parceiros. A Câmara, o município deve ser parceiro, porque se nós criarmos condições de termos mais eventos de origem autárquica, teremos mais turistas e teremos mais pessoas a querer vir às Caldas. Se tivermos mais pessoas a querer vir às Caldas, teremos forçosamente mais gente a jantar em restaurantes e mais gente que acaba por olhar para lojas e comprar coisas. Portanto, esta relação de que não se pode fazer porque é difícil, porque não sei quanto, porque está... Provavelmente, por vezes pode-se começar um bocadinho mais tarde, sei lá, às 9. Mas se criar o hábito às pessoas que aquilo que vão fazer é um centro comercial fechado, num espaço, se calhar, às vezes não tão agradável, podendo fazer o mesmo numa cidade que tem uma oferta grande, abrangente, eu não digo que seja até às 11 da noite, mas se calhar até às 9, poderá ter algum interesse e as pessoas poderão até preferir ter essa escolha por um espaço aberto, por um espaço descontraído, onde podem desfrutar de uma esplanada ao ar livre, quando o tempo está bom. Exatamente, disse coisas bastante interessantes. Primeiro, prolongar o uso da cidade. Prolongando o uso da cidade, uma cidade com mais vida torna-se mais atrativa e, sendo uma cidade com mais vida, nós teremos mais comércio. E portanto, o prolongar o tempo de uso me parece uma boa solução. Sermos mais criativos com o aspecto exterior das ruas me parece fundamental. Que quase todas as cidades, mesmo de outros exemplos de outros países, conheço, digamos,
necessidade que tive sempre de crescer a aprender o que se fazia nos outros lados. O uso da rua na Alemanha é quase maior que em Portugal e o Friuli é muito maior do que em Portugal. Portanto, temos que criar alguns hábitos e os hábitos serão, de facto, criar condições. Nós teremos que ter, forçosamente, umas Caldas bastante mais atrativa com o uso mais do ar livre. Não é comparável, e os grandes superfícies me desculparão, não é comparável o passeio ao ar livre dentro de uma estrutura das ruas de Caldas com grandes superfícies. São coisas diferentes e devemos tratá-las de forma diferente. É evidente que aqui bate uma situação muito interessante. É que também temos que devolver, então, algum espaço mais de ruas às pessoas. E nós não podemos ter, ao mesmo tempo, tantos carros e querer tantas pessoas. Portanto, temos que fazer uma política de escolhas. E a nossa escolha é clarinha. A cidade deve ter mais pessoas. E como é que a cidade tem que ter mais pessoas? Tem que ter mais pessoas sendo mais atrativa e tendo, forçosamente então, soluções para os carros de forma diferente. Desde que me meti a sério com este desafio que o Vítor Marques me lançou, e este programa nasceu de muitas horas de debate, muitas horas de cumplicidade, e é um programa de um conjunto de pessoas que forçosamente estão no sentido comunitário, no sentido do pró-bem, e pró-bem no sentido do que é melhor para Caldas da Rainha. E, portanto, nós sentimos que teremos forçosamente que repensar e ter uma comissão de trânsito. E ter uma comissão que nos organize e nos melhore, digamos, as ideias de que pensamos que temos carros a mais dentro de Caldas. E, portanto, se tivermos carros a menos, poderemos ter pessoas mais pessoas. E criar as condições simples, não é preciso também complicar muito, dos aquecimentos mais no inverno, de exercícios de algumas mantinhas e uns bancos que fazem uma boa conversa. Não, temos que mudar hábitos e se quisermos ter vida dentro da cidade até mais tarde. E mais na rua, como é evidente. Hoje optei por deixar para o fim alguma conversa mais pessoal e já estava aí a falar da sua ligação ao Vítor. Para não ser muito repetitivo na forma como vou gerindo estes espaços, por acaso hoje tinha pensado deixar isso mais para o fim. Mas antes disso, e porque entretanto também estamos quase a chegar ao nosso tempo, falou em pessoas, falámos em indústria. O Joaquim Beato teve a experiência desses anos todos na indústria e conviveu com muitas outras indústrias, suas parceiras, do seu género, a Secla, por exemplo, que empregava umas centenas de pessoas, a Barrarte e outras muitas que se lembrará, que eu talvez não me lembro, foram fechando e essas pessoas foram tendo que arranjar outras formas de viver e outros sítios para trabalhar. Acha que a captação de indústria ainda vai encontrar gente para trabalhar com essa disponibilidade? Sim, Jaime. A indústria é um processo de métodos e processos hoje em dia. Ou seja, teve sempre alguma facilidade em arranjar pessoas para trabalhar consigo? Sim, havia facilidade, mas acima de tudo o que a indústria precisa é de operários, com o sentido de operários que consigam ser, digamos, formados. Digamos, não poderemos imaginar que temos um trabalhador, um operário, a dar qualquer rendimento dentro de uma empresa sem a empresa não investir na formação. E a formação, digamos, mesmo havendo, como havia a Secla e a Santos e a Barrarte e de facto uma série de cerâmicas, elas trabalhavam métodos e processos diferentes. E portanto, as pessoas, ao integrar-se, não precisavam de ser, digamos, não eram indústrias de artistas, eram indústrias de operários que se teriam que formar especializando-os, ensinando-os, formando-os. E ninguém nasceu ensinado, mas não é proibido aprender. E não sendo proibido aprender, desde que as empresas estejam suficientemente sensibilizadas para, digamos, o princípio da formação, até porque as empresas que hoje existem ou que vão existir não têm um sentido de tens que fazer isto, sabes fazer aquilo, tem mais o sentido de vamos ver os métodos e os processos e vamos ensinar para depois o trabalho seja bem feito.
Até porque produtividade, este nome, produtividade, é só fazer mais com menos. Digamos, não há muito mais, é fazer mesmo mais com menos. E a fazer mais com menos, isso passa pela grande ação da formação e, efetivamente, de proximidade também que os empregadores tenham com os seus colaboradores. Porque se não havia, em determinadas alturas, no passado, bastante resistência à questão, enfim, das pessoas mudarem de secção, das pessoas serem mais polivalentes, das pessoas terem uma noção de, digamos... Mais global da empresa. Mais global da empresa, mas hoje em dia penso que isso é bastante transparente e bastante fácil e as pessoas, diria que se adaptam bastante a tudo. Nós estamos a atravessar um tempo em que as pessoas têm mesmo mais capacidades do que era no passado. E não estou a falar nem melhor das pessoas agora, nem pior das pessoas antes. Quer dizer, é uma natureza. Também há mais informação disponível, portanto as pessoas também de uma forma sabem simples encontram a informação. Isso é bom e mau, portanto, mas obviamente tem que se tirar o melhor do pior. Nós no início dos anos 50, digamos, a SECLA teve a importância estruturada de passar os trabalhadores rurais a operários. E, portanto, que era trabalhadores com deveres e com direitos, ou com direitos e deveres. E isso foi uma parte bastante importante da industrialização desta cidade. Neste momento a questão é diferente, as pessoas estão mais disponíveis para estarem mais, digamos, a trabalhar aquilo que ainda não sabem. E, portanto, se dermos às pessoas oportunidades de ter mais emprego, mesmo que às vezes seja part-time, pode haver. Não, o part-time, não sendo bem usado, sendo uma, digamos, uma hipótese de poder existir, não é uma coisa desagradável. E já que estávamos a falar no aumento do horário do comércio, ou às vezes determinado tipo de restaurantes, nós temos muita gente, se formos transparentes, a trabalhar em algum part-time. Se existir, digamos, part-time, mas porque não há, digamos, full-time, é preciso é que haja trabalho. E as pessoas hoje em dia vêm, de facto, estão todas cientes dos que têm os seus direitos. E os empresários também evoluíram bastante e que neste momento, na produtividade, querem é mesmo que se faça mais com menos, mas menos ainda tenho dois assuntos que quero pedir a sua opinião. E o primeiro é, falamos da zona industrial das Caldas, ou do parque empresarial, ou aquilo que, eventualmente, aquilo que se chama e aquilo que se puder vir a chamar, mas há projetos de outras zonas industriais, são assim designadas no concelho, nomeadamente em Alverninha, São Gregório, e depois há também a parte industrializada de Santa Catarina, aquela parte que está sempre afastada da sede do concelho, mas que é a parte integrante. Isto também é preciso perceber até que ponto é que vale a pena desenvolver pontos afastados. Santa Catarina é uma casa à parte. É uma zona implantada, já existe, e que com certeza que será de apoiar, até que faz parte do projeto, a ligação mais fácil e mais rápida entre a sede do concelho, a cidade e a Vila de Santa Catarina, não é? Sim, e faz parte do nosso plano de mobilidade criarmos durante o nosso mandato pelo menos o lançamento de um projeto de melhoria de uma estrada melhor. Perdão. Há várias opções para ir a Santa Catarina, mas se criarmos uma melhor estrada que liga a Benedito e consigamos perceber que as pessoas da Benedita podem vir mais a Caldas do que propriamente a Alcobaça, então, digamos, teremos então mais gente dentro de Caldas. Portanto, estes investimentos fazem todo sentido no futuro. As outras zonas industriais que o Jaime fala, eu não tenho tanta autoridade porque não os conheço tão bem, mas conheço algumas pela sua localização que me parece que estão em conflito, claro, com as linhas de água e que me parece que, diria, não oferecem nem espaço em termos de terreno para uma indústria, nem serão nas infraestruturas baratas. Nós percebemos que uma indústria, hoje em dia, quanto mais plano for o terreno e mais
fácil for a construção, mais competitiva ela se torna. Portanto, é exatamente nos custos de... E eu, as zonas industriais que conheço ali, sei que em frente à Fruta Alvor me dizem que é uma zona industrial e para mim, eu sinceramente, não faz nenhum sentido. O que lá vejo, conflito com as linhas de água e se tivermos um pavilhão... Um terreno bastante inclinado. E de planaltos, ou seja, só segurar aquelas terras para, digamos, torna-se difícil perceber que tipo de empresas podem ser feitas lá. Digamos, se estivermos a falar de construção de pavilhões, tem sempre, nesta geografia, muita dificuldade de serem competitivos. Não quer dizer que não possa existir alguma situação que possa familiarizar alguma zona industrial do interior do concelho. Mas penso que aí é uma questão diferente. Na estrutura de revisão do próprio PDM, na utilização dos solos, e se houver interessado, objetivo, a Câmara poderá diligenciar, porque não sei se encontrará ou não, mas não pode desistir à partida. Diligenciar, digamos, sítio onde essa própria indústria se possa localizar. Como nós sabemos, no passado tivemos a FA Caiado, que era um financiador de toda a agricultura praticamente da região. E dizíamos que financiavam as culturas de tomate, do marmelo e das ervilhas e dessa situação para os agricultores depois irem lá pôr. Se existir no futuro uma hipótese de haver um investidor que esteja ligado a processos agrícolas com uma gestão organizada da água, a utilização dos recursos água, e estou agora melhor a olhar para a Câmara porque este é um assunto muito sensível, porque a água vai ser quase tão valiosa como o petróleo. Não sei o que é que vai custar mais no ano 2050, se é um litro de água, se é um litro de petróleo. E, portanto, desde que haja uma estrutura racional de uso, a Câmara estará, sob a direção de Vítor Marques, disponível para estudar caso a caso. Aquilo que eu sei, mas posso estar a cometer, digamos, alguma asneira, o que eu sei é pouco dessas zonas industriais do interior. Então deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta, e lhe peço que seja relativamente breve a resposta, que é sobre um parque empresarial dentro da cidade, ali em frente ao Sencal, sensivelmente, na zona do Sencal, que já está em andamento. Se faz sentido ali aquela localização para transferir empresas para ali? Porque o que estamos a falar neste momento são transferências, basicamente. A mim não me faz sentido, primeiro, porque é uma zona de excessivo trânsito, porque conflitua com, digamos, muito em cima da habitação. Digamos, aquele concretamente ao pé de Sancal, eu sempre tive uma opinião de reticências, e mantenho. Não é... Estamos agora a ver a crescer uma estrutura encostada à avenida, portanto... Não faz sentido. Aquilo que eu sinto é esse tipo de infraestruturas podem e devem ser em zonas que não estejam a carregar o processo de estacionamento, que não estejam a carregar o processo de trânsito para dentro da cidade, que não estejam a conflituar com, digamos, o uso normal que a cidade tem da mobilidade. Portanto, a mim, eu conheço mal o projeto, reconheço que quando estiver na Câmara vou conhecer melhor e tenho esperança que chegue lá, mas esperança ou convicção neste momento. Este trabalho Vítor Marques é um trabalho que está na gênese de sermos ganhadores e pensamos que estamos preparados. Não, temos a certeza que estamos preparados. Já lá vamos. Obrigado. Vamos então àquilo que eu habitualmente faço no início, que é quando o Vítor lhe ligou e lhe lançou este desafio, qual é que foi a sua primeira... O que é que lhe veio à cabeça logo no imediato? O Jaime não saberá, mas eu fui professor de matemática do nono ano do Vítor. E ele, a memória que tinha era de um professor que era exigente e que estava muito interessado em
que, acima de tudo, os alunos aprendessem. Não era muito exigente para mostrar que eu era capaz de resolver bem exercícios de matemática. Era muito mais que eles tivessem a motivação para conseguir aprender. E foi, penso que o pilar do Vítor se lembrar do Joaquim Beato, além da amizade e da proximidade que fomos tendo sempre. Foi com muito orgulho, e, efetivamente, e um grau de noção da responsabilidade, porque esta questão é de enorme responsabilidade, dizendo eu. Se o Vítor Marques não ganhar, neste momento, penso que as Caldas perde muito. Se o Vítor Marques ganhar, eu tenho a noção que a minha qualidade de vida vai sofrer um bocado muito. Mas estou preparado para isso e foi com enorme orgulho que, sim, ao fim de uma semana, lhe disse: estou preparado, aceitarei o teu desafio, com a humanidade e a classe de pessoa que o Vítor tem, que, acima de tudo, a nossa campanha assenta numa figura completamente humanista, dentro de um princípio de proximidade com todos os cidadãos. Diria que o projeto não existia pelo ponto de vista das pessoas, fomos crescendo, somando mais um, e quando entrava mais um, mais outro, até ao número que hoje somos, e tivemos a coragem de olhar para as Caldas da Rainha com transparência e perceber que programa conseguíamos efetivamente trazer. Construímos um programa que é um compromisso. Faz lá alguma confusão, e nós estamos a gravar este programa a pouco mais de um mês das eleições. Faz-lhe confusão que ainda não possa comparar o seu programa com outros? Faz um bocadinho, mas diria que a nós nos interessa o nosso, mas porque estamos mesmo focados no nosso programa. Mas é evidente que a batalha eleitoral, nós temos que ser perfeitamente transparentes e justos. A batalha eleitoral é mesmo essa, é uma disputa de ideias. E sendo uma disputa de ideias, eu gostaria de, neste momento, efetivamente, de conseguir, mesmo nos debates que possam existir, ou mesmo na mesa de café, conseguir poder comparar o nosso programa com outros. Eu sei que há outras forças políticas que vão fazendo chegar os seus programas. O que nós pensamos do nosso programa é uma estrutura de compromisso real com os municípios caldenses. Temos a noção que o desafio das linhas programáticas são muito exigentes e que requer que a gente de Câmara tenha a capacidade de trabalhar muitas horas e perceber que voltas temos que dar para atingir os objetivos. Também não somos ingênuos do ponto de vista de perceber que vão ser tudo facilidades, ou que teremos, dentro de uma governança autárquica, hipótese de cumprir todas as questões a 100%. Sendo Câmara, que eu acredito que possamos vir a ser, ou seremos, sei que existem muitos compromissos, com certeza, quando encontrarmos a Câmara, de estruturações de contratos e de situações que vão, com certeza, fazer um delay pequeno, tanto pequeno poder quanto condicionar possível, alguma coisa. mas poder condicionar, efetivamente. Mas não é por aí o nosso caminho. O nosso caminho é lutar para que o nosso programa se consiga implementar. Mas é um desafio, Jaime, é um desafio. Agora sim, e para terminarmos, uma mensagem para quem nos irá ver, ou quem nos estará a ver, sobre aquilo que o Vamos Mudar entende que pode... Sobre o que vamos mudar, pretendemos mudar. O que o Vamos Mudar pode fazer e cativar as pessoas para que votem, obviamente, não é? De uma forma muito clara, tenho a consciência que é ouvir, é sentir e é partilhar. Partilhar com os cidadãos caldenses uma perspectiva de uma mudança completa em relação ao hábito de governança que existe dentro desta Câmara Municipal.
40 anos é muito tempo para que as coisas se tenham, digamos, da mesma forma. O que nós pretendemos é que, a partir da legitimação do vosso voto, ser um parceiro de futuro de termos umas Caldas mais limpa, mais organizada, mais atrativa e, provavelmente, mais justa. Joaquim Beato é o número 2 da lista do movimento independente Vamos Mudar às eleições autárquicas à cidade das Caldas da Rainha. É candidato à vereação e a vice-presidente. Joaquim Beato, muito obrigado por este tempo. Foi uma conversa muito agradável. Quanto a mim, volto com outro convidado. Vão estando atentos. Às quartas-feiras temos sempre estas conversas da mudança. Agradeço a vossa disponibilidade, o tempo que estiveram connosco e voltamos a ver-nos. Não esqueçam, dia 26 de setembro, vamos mudar. Para melhor, obviamente. Obrigado. Obrigado, Jaime.